neste momento Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Ele estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, mais uma celebração juntos, mais um tempo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, mais um tempo de louvarmos ao Senhor, mais um tempo de ouvirmos a ministração da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, irmãs, colegas, amigos, familiares, para que todos sejam edificados com a palavra do Senhor. Eu quero iniciar esse tempo lendo um texto que se encontra no Salmo 84, que diz assim, alguns versos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te
perpetuamente. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua bênção para esse tempo, para esse encontro, para essa celebração. Que o Senhor prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, recebe a nossa adoração e que tenhamos um tempo especial em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir e cantarmos juntos os louvores. Em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mudou o nosso viver. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé não deve estar firmada no que Deus pode fazer, mas deve estar firmada em quem Deus é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Meu irmão, depois de louvarmos ao Senhor, eu quero convidar você a refletir e a se preparar para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a ministração da palavra do Senhor. Então essa próxima canção é uma canção de entrega, é uma canção de rendição ao Senhor. Que essa canção seja uma oração de preparação para você ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte. Estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte. Estás assentado ao lado de Deus,
Meu irmão, minha irmã, chegou a hora de nós refletirmos na palavra do Senhor. E eu quero ler um texto com você que se encontra em Atos capítulo 11, verso 26, a parte B, que diz assim: Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Dias atrás, eu peguei o último livro escrito por Billy Graham, chamado Minhas Últimas Palavras, e lá estava escrito uma experiência que ele teve que chamou muita atenção para o meu coração. E lá está escrito assim, abre aspas: certo dia em Madras, um estudante hindu me disse: eu me tornarei um cristão no dia em que encontrar um de verdade. E quando me disse aquilo, ele estava olhando para mim. Esse foi um dos maiores sermões que alguém já pregou para mim. Esse texto chama muita atenção porque nós vivemos uma época em que os cristãos não estão vivendo, os que se dizem cristãos, não estão vivendo um verdadeiro cristianismo. Poderia dizer um subcristianismo. E quando nós olhamos para o texto de Atos 11, para a igreja de Antioquia, nós estudamos a história e vemos como foi a história dessa igreja. Os apóstolos Paulo e Barnabé passaram cerca de um ano anunciando e ensinando o evangelho para aqueles irmãos, e ali eles fundaram em Antioquia uma igreja muito forte, e foi a primeira igreja entre os gentios. As pessoas que começaram a observar aqueles irmãos e irmãs, eles começaram a chamá-los de cristãos, pela forma que eles viviam. É muito interessante isso, porque às vezes nós falamos que somos cristãos, mas neste caso, eles não falaram que eram cristãos. As pessoas viam a maneira como eles viviam e começaram a chamá-los de cristãos, de pequenos cristos, de imitadores de Cristo. E, como eu disse, o tema de hoje é sendo cristão num mundo tão diverso. A primeira vez que é citada a palavra cristão na Bíblia é nessa passagem que eu li em Atos capítulo 11. Os irmãos de Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Como é para nós hoje vivermos uma vida ou sermos cristãos num mundo tão confuso, diverso e complicado que nós vivemos? Mas antes de falarmos como é ser cristão no mundo conturbado, é importante nós entendermos o que é ser cristão. O que é um cristão? O que é um seguidor de Jesus? Tem muita gente que diz que se nós nascemos num lar cristão, somos cristãos. Tem muita gente que diz que se nós tivermos pais cristãos, então automaticamente nós somos cristãos. Mas Deus não tem netos, não tem sobrinhos, não tem parentes, Deus tem apenas filhos. A Bíblia diz que você e eu não podemos herdar a salvação dos nossos pais. Não é algo genético, não é algo que é passado de pai para filho, não é sobre carne ou sangue, não é sobre o desejo do homem. Não há nada que você possa fazer para automaticamente ser aceito no reino de Deus. Você pode ir à igreja, você pode viver uma vida decente, até piedosa, você pode ser um religioso, você pode ser uma pessoa boa, pode fazer caridade, mas isso não faz de você um cristão. Você pode ter até características e qualidades de um cristão, mas isso não faz de você um cristão. Existem milhares ou milhões de pessoas no nosso país que pensam que são cristãos, mas na verdade não são verdadeiramente cristãos na essência do termo cristão. Elas nunca nasceram de novo, nunca receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e se elas morrerem dessa forma, elas nunca irão para o céu. Um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus. Um cristão é uma pessoa que tomou a decisão de receber a Cristo como seu único Senhor e Salvador. É uma decisão. Então, o que é ser cristão? Um cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Você tomou uma decisão,
você teve um encontro com Deus, você recebeu a Jesus no seu coração. Esse é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Houve um momento na sua vida quando você se arrependeu dos seus pecados e que você se deu conta que era um pecador e disse para Deus: ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E então, pela fé, você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já teve essa experiência? Esse é o ponto de partida. Tem muita gente tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações. Porque o cristão é uma pessoa onde Cristo habita. No momento em que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo entra no seu coração e te dá uma nova vida, e sendo assim, você tem o poder e a força para viver a vida cristã. Portanto, ninguém poderá viver uma vida cristã sem que primeiro tenha ido até a cruz para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Cristo morreu numa cruz, Cristo derramou seu sangue pelos nossos pecados, mas você precisa ir até Ele e receber a Cristo. É uma escolha, é uma decisão que eu não posso fazer por você, que o seu pai, a sua mãe, ninguém, nenhuma outra pessoa pode fazer. É uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal, é um ato do seu desejo. Intelectualmente você pode até me dizer: eu acredito nisso, pastor, mas isso não é suficiente. Emocionalmente você pode até ter vivido uma experiência, mas isso não é suficiente. Pela vontade, pelo desejo, pela escolha, você deve dizer: eu recebo Cristo, eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus. E então, depois disso, algo mais deve acontecer. Uma mudança tem que acontecer ou tem que ocorrer na sua vida. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um verdadeiro cristão, ele experimenta mudanças. Deve haver uma mudança definitiva da forma que você vive, dos seus pensamentos, uma mudança na sua atitude, uma mudança na sua atitude com relação a Deus, com relação às pessoas. Você deve amar a Deus de uma forma extraordinária. Você deve colocar Deus antes das suas escolhas pessoais, antes das suas decisões pessoais. Deus deve ocupar o primeiro lugar. Deve haver uma mudança na sua atitude em relação a você mesmo. Deve haver uma mudança na sua atitude com relação às outras pessoas. Você não deve ser mais egocêntrico, não deve ser mais egoísta, não deve mais fazer as coisas para agradar a si mesmo. Mudanças acontecem quando a pessoa é cristã. Deve haver uma mudança em relação ao seu próximo. Você deve amar ao seu próximo como a você mesmo. Portanto, o cristão, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha e depois uma mudança acontece na sua vida. Tem que ocorrer uma mudança na sua vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Me lembrei da história de um homem lá da época do Velho Oeste americano, aquelas cidades onde aqueles cavaleiros chegavam e ele também montava um cavalo. Naquela rua principal da cidade havia um bar e do outro lado da rua havia uma igreja. E aquele homem todos os dias chegava a cavalo, parava na frente do bar, ia lá jogar e beber. Mas certo dia ele parou o cavalo do outro lado, em frente à igreja. E o balconista do bar foi até ele, achou estranho e perguntou para ele: qual é o seu problema? Você parava seu cavalo em frente do bar, por que agora se está parando aqui? E ele olhou e disse para aquele balconista: o que acontece é que eu me converti ontem à noite. Eu recebi a Cristo. Eu mudei o meu local de parada. É isso que deve acontecer, meu irmão e minha irmã, quando uma pessoa se torna um cristão. Ela muda o local de parada, ela muda os seus hábitos. É uma verdadeira mudança. Se não há evidência de mudança na sua vida, é melhor verificar.
se de fato você é um verdadeiro cristão. Porque se a sua vida não mudou, se você não produz o fruto que Deus te deu quando recebeu a Cristo, então você deve começar a duvidar se de fato você recebeu a Cristo. Porque para os filhos de Deus, uma mudança ocorre. Jesus disse: pelos seus frutos os reconhecerão. Pelos seus frutos. Você pode me perguntar, quais são esses frutos? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É o fruto do Espírito. Um verdadeiro cristão, ele desenvolve essas qualidades. Você está vivendo a vida cristã? Você se entregou de verdade a Jesus? Você teve um encontro com Ele e uma mudança aconteceu na forma em que você vive e em suas atitudes, em seus valores, em suas convicções, em suas prioridades? Se isso não aconteceu, talvez você não seja um cristão. Você pode até pensar que é. Você pode pensar que é um cristão, mas não é. Você pode pensar que mudou de vida, mas não mudou. Porque um cristão é uma pessoa que recebe a Cristo, que escolhe receber a Cristo, e uma mudança ocorre na sua forma de viver. E em seguida, outra coisa acontece. O cristão é uma pessoa que aceita um desafio. O desafio de Jesus. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As ideologias, as religiões, os sistemas de governo têm desafiado milhões de pessoas por todo o mundo. Jesus também oferece um desafio para mim e para você. Ele diz: a menos que você tenha o desejo de aceitar o meu desafio e viver por mim, você não pode ser meu seguidor. Hoje muitas igrejas estão ocupadas e determinadas a valorizar os números, quantidade de membros, arrecadação. Tudo isso é muito bom e importante, mas Jesus sempre estava ocupado e determinado a reduzir o número de pessoas. Toda vez que uma multidão rodeava Jesus, ele dizia: espere um minuto, se você quiser me seguir, tem que negar a si mesmo. E aquela frase já eliminava uma multidão de seguidores. Então, se a multidão ainda continuasse grande, Jesus olhava novamente para aquela multidão e dizia: se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz e me seguir. E aquilo eliminava grande parte das pessoas, inclusive muitos discípulos. Eles não queriam ir para a cruz. A cruz era a cadeira elétrica daqueles. Jesus dissesse: se você quiser me seguir, tem que pegar a sua cadeira elétrica e me seguir. Ou seja, você tem que carregar a impopularidade que vem junto quando me seguir. Já pensou nisso? No preço de seguir a Jesus? A maioria das pessoas não quer fazer isso. Não quer pagar esse preço. A maioria não quer se posicionar por Jesus. A maioria não quer se apresentar e ser selecionado quando tem que se entregar a Cristo. Vivem um cristianismo raso, uma graça barata, que só pensa nas suas próprias coisas. E eu te pergunto, baseado no que eu te falei, você tem certeza que você já é um cristão? Você tem certeza que seus pecados estão perdoados? Você tem certeza que irá para o céu se você morrer hoje? Você tem certeza que está pronto para se encontrar com Deus? Na essência do termo, você pode dizer que é um cristão? Você tem certeza disso? Se eu tivesse essa dúvida, eu não terminaria o dia de hoje sem resolvê-la, sem solucioná-la. Tenha certeza, entregue a sua vida a Cristo ainda hoje. Venha até Cristo.
Receba Jesus. Isso é ser cristão. Deus habitando no seu coração, um encontro pessoal com Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. Isso é ser cristão. Mas como ser cristão, então, num mundo tão confuso e diverso que nós vivemos? Isso é outra coisa. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Há quase 25 anos, eu me casei. Por mais de 5 anos, eu me dediquei a conquistar a minha esposa e isso deu muito trabalho. Não foi fácil. Finalmente, depois desse tempo de trabalho, estávamos à frente do altar, diante do pastor, e eu poderia ter admirado minha esposa, e fiz isso de fato, mas ainda não estaria casado. Eu poderia achá-la linda e amável, como de fato achava e acho, mas ainda não estaria casado. Eu tinha que estar com ela diante do pastor, e quando ele perguntou se eu a recebia como única e legítima esposa, eu disse: eu a recebo, eu desejo, eu quero. Então o pastor disse para mim: eu vos declaro marido e mulher. Só aí que nos casamos. Uma decisão pública, diante de toda a congregação e das testemunhas, eu a recebi como minha esposa. Eu disse: eu desejo. É uma questão de desejar. Só acreditar não era suficiente. Só jantar com ela não era suficiente. Apenas amá-la não era suficiente. Eu tive que decidir e dizer: eu quero, eu recebo. Só acreditar em Cristo não é suficiente. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, mas muitas pessoas nem dizem até que não creem. Muitas pessoas dizem que não creem em Deus. E a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Dizer que Deus é maravilhoso não é suficiente. Apenas participar das atividades da igreja, assistir, por conta da pandemia, agora não dá para ir presencialmente, apenas participar das atividades, assistir, se envolver, isso não faz de você um cristão. Você tem que decidir, você tem que dizer que deseja recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você já fez isso? Mas então eu descobri algo que muitos casais, muitos jovens, muitas pessoas não pensam a respeito. A cerimônia do casamento é apenas o começo. Quando você recebe a Jesus, é só o começo. É apenas o começo. 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos vocês vivem juntos, trabalham juntos, suas vidas se entrelaçam. Casamento é um trabalho, não é lua de mel o tempo todo. O meu, muitas vezes, tem momentos de lua de mel, mas também tem momentos difíceis. E eu creio que o seu também é assim. Eu tenho um amigo meu que diz assim que o casamento é um céu. Às vezes ele está azul, ensolarado, mas às vezes tem nuvens, está nublado, raios, tempestades. Mas o céu continua, o casamento continua sendo um céu. E por trás de todas aquelas nuvens, o sol da justiça brilhará. A vida cristã é do mesmo jeito. Você diz a Cristo: eu desejo, eu recebo. E a Bíblia diz que é seu casamento com Cristo. Jesus é o noivo. Você e eu somos a noiva de Cristo. Mas agora vem os anos de seguir e viver por Cristo e com Cristo. Por Ele e para Ele. Se você quer crescer, tem que seguir certas regras. Você precisa crescer. A Bíblia diz que você, logo depois que recebe a Cristo, é um bebê, apenas um bebê. Você não é um cristão crescido, um cristão maduro. Você vai ao culto no domingo, seguinte à sua decisão, e muitos podem perguntar: vamos ver até quando ele vai levar isso a sério. Vamos ver se foi de verdade uma conversão. Ao invés disso, ao invés das pessoas pensarem isso, deveriam se aproximar desses novos cristãos e ajudá-los a crescer, encorajá-los, amá-los, dar os primeiros passos de fé com eles. Você deve crescer, mas infelizmente
nós temos presenciado uma tragédia na vida das igrejas, algo terrível. Muitos cristãos não crescem, continuam bebês na fé. Depois de 20 anos de vida na igreja, continuam tomando seu leitinho espiritual. Não conseguem desenvolver, não estudaram, não cresceram. Vão a um culto de oração e o pastor diz, cada um vai dizer um versículo que memorizou da Bíblia. E o primeiro diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você pensa, ixi, ele pensou o versículo que eu ia falar. Era tudo que você sabia. Você não leu a Bíblia. Se alguém te convida para orar, você diz, desculpe, mas eu não sei orar. E continua dizendo ainda que é um cristão. Não cresce. Continua sendo uma criança depois de muitos anos de cristianismo. Após tomar uma decisão de viver para Cristo, você entra em um período de adaptação. A sua vida mudou. O crescimento cristão precisa começar, a não ser que você queira continuar a ser um bebê espiritual. Algumas pessoas, meu irmão, minha irmã, nunca crescem espiritualmente e muitas de nossas igrejas estão cheias de bebês espirituais. Essas pessoas são as mais infelizes na terra, porque não se sentem à vontade com Cristo e também não se sentem à vontade com o mundo. Elas querem os dois ao mesmo tempo. E isso não dá certo. Como no nascimento natural, o novo nascimento é um evento, mas o crescimento é um processo que dura toda a vida. John Wesley, evangelista ou avivalista da Inglaterra, ele disse certa vez uma frase, a conversão ou o novo nascimento tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A vida cristã, meu irmão e minha irmã, é crescimento. Você começa como criança, mas tem que crescer. Temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora eu quero ver com você alguns pontos importantes para sermos cristãos num mundo tão diverso. Meus irmãos, um dos pontos importantes para sermos ou vivermos ou sermos cristãos num mundo tão diverso é a oração, é a vida de oração. Temos que passar mais tempo em oração todos os dias. Nossas orações devem ser constantes, frequentes, sinceras e com fé. Certa vez os discípulos chegaram até Jesus e disse para eles, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. Quanto mais tempo nós temos com Deus em oração, mais tempo nós aprendemos a falar com Ele. Você tem que, quando você é uma criança, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a andar de bicicleta, a ler, a falar. E também como cristão, você precisa aprender a orar, a falar com o seu Deus, com o seu Pai. Você precisa aprender a orar. Você não tem que viver a vida cristã sozinho. O Espírito Santo, depois que você se torna cristão, ele mora em você. E quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a viver em você para te dar poder, sabedoria, força, coragem para viver a vida cristã, para ser um cristão. Ele também o ajuda na oração. A Bíblia diz que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te ajuda a orar. Você não está sozinho. O Espírito Santo mora em você. E eu quero te dar uma sugestão. Tem muita gente que diz, eu não sinto bem para orar. Só oro quando me sinto bem. E eu quero dizer para você, se você pensa dessa forma, você está errado. Você precisa ter um horário e um lugar definidos diariamente para falar com Deus. Você precisa ter um encontro marcado com Deus, uma conversa com Deus Todo-Poderoso. Suponha que você tivesse um encontro marcado com alguém muito importante. Você diria, eu não estou com vontade de ir? É lógico que você estaria lá e com a melhor roupa possível.
Todo dia, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de tudo que existe, está te esperando para você falar com Ele. Você pode falar com Ele a qualquer hora do dia e mesmo assim você falha. Você está a uma oração de distância de Deus. Quantas vezes você diz que não está com vontade? Você tem que vencer essa indisposição de orar e dizer: Senhor, o meu desejo me faz ir adiante e gastar tempo em oração, porque oração é trabalho. E assim você vai perceber que aos poucos que a oração passará de um dever para um prazer, para um deleite na presença de Deus. Quem espera sentir vontade de orar, nunca vai orar. O diabo vai se encarregar disso. Muitas vezes você irá contra a sua vontade e continuará perseverando, orando, e daqueles momentos de perseverança, mesmo sem vontade de orar, daqueles momentos de perseverança, orando, mesmo contra a vontade, surgirão muitos dos instantes mais preciosos que você teve com Deus, e você vai receber suas maiores respostas. Eu posso dizer como experiência própria, eu sou prova disso. Muitas vezes, momentos da minha vida, eu não estava muito afim de orar, não estava muito afim de falar com Deus, mas eu persisti em oração, e foram muitos momentos marcantes e inesquecíveis da minha vida com Deus. Mas além de da oração, para você ser um cristão num mundo diverso, você precisa ter uma vida de leitura da palavra. O propósito da Bíblia, da palavra do Senhor, é testificar de Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus, é tudo sobre Jesus. Todas as Escrituras apontam para Jesus. Jó disse certa vez: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A Bíblia diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia diz que não crescemos apenas fisicamente, existe uma alma dentro de nós. Dentro de você existe uma alma, uma personalidade, uma mente, memória, sua alma, seu espírito. E o que eu percebo é que nós gastamos todo o nosso tempo com o nosso desenvolvimento físico. As academias estão lotadas, mesmo com a pandemia. As esteticistas não estão dando conta dos seus clientes. As farmácias estão por todo lugar. As lojas de cosméticos estão por toda parte. Os cirurgiões plásticos estão enriquecendo, porque as pessoas se preocupam apenas com o seu físico. A maioria de vocês que me assistem hoje, tenho certeza, tomou café da manhã, almoçou, jantou. E a pergunta que eu faço: algum de vocês deixou de comer hoje? Você não deixou de cuidar das suas necessidades físicas e suas necessidades espirituais. Jesus certa vez disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu avô paterno, Vicente, saudoso avô, homem de Deus, de pouca instrução, certa vez escreveu no seu caderno surrado, abre aspas: se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a vida espiritual que temos com a vida física, seria melhor para nós e alegria para Deus. Quando temos na família alguém doente, fazemos tudo para que não morra. O mesmo esforço deveria ser feito na vida espiritual. Cuidamos muito do nosso físico e esquecemos da nossa alma, que vai durar eternamente. Essa casca, essa carcaça, esse corpo um dia vai se deteriorar e vai se acabar. Mas a alma que está dentro dele, essa durará eternamente. Mas infelizmente nós cuidamos apenas desse corpo. Nós não cuidamos da nossa alma. Enquanto esse corpo morre e vai para a sepultura, a sua alma viverá eternamente. Nós gastamos demais com o efêmero, com o passageiro, e deixamos de lado o que é eterno.
Cuide, meu irmão, minha irmã, da sua alma. Como é que você alimenta a sua alma? Qual é o alimento? A palavra de Deus. Você não pode ter uma vida vitoriosa se você não lê e estuda a Bíblia. Toda vez que uma pessoa vem até a mim e diz: pastor, as minhas orações não estão sendo atendidas, não estou tendo vitórias na minha vida, não tenho alegria, não tenho paz que eu acho que deveria ter como cristão. Então eu pergunto para elas: você tem lido a Bíblia? E infelizmente elas me respondem: muito pouco, quase nada. Deus tem uma mensagem para você neste livro, na palavra dele, no manual do fabricante. Ele quer te alimentar através da Bíblia. Você precisa ler, estudar, meditar. Você precisa ler com reverência. Você está diante da inerrante, da incorruptível e da imutável palavra de Deus. Você precisa ler com expectativa, porque o próprio Deus vai falar com você. Você precisa ler com dependência, dependendo do Espírito Santo, que vai iluminar sua mente para compreender a palavra. Reserve um tempo. O seu dia será diferente se você iniciar em oração e leitura da Bíblia. Faça da palavra de Deus a primeira palavra do seu dia e a última palavra do seu dia. Que Deus tenha a primeira palavra do seu dia e a última palavra do seu dia. Mas além de ter uma vida de oração, de ter uma vida de leitura da palavra do Senhor, você precisa ter uma vida disciplinada. A vida cristã é uma forma de renúncia. Jesus certa vez disse: é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A Bíblia diz que o cristão é um soldado que tem que sofrer. 2 Timóteo 2,3 diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. O cristão é como um lutador de boxe, que fortalece o seu corpo. Em todo o Novo Testamento, lemos palavras como lute, corra, trabalhe, suporte, resista, agonize, para descrever a vida cristã. Devemos ter uma vida disciplinada. Você e eu precisamos disciplinar a nossa mente, filtrar o que passa pela nossa mente, filtrar o que nós vemos, lemos e ouvimos. A Bíblia diz em Filipenses 4,8: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós precisamos disciplinar nossa língua, cuidar do que nós falamos. Precisamos disciplinar o nosso tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada segundo que Deus nos dá são como joias, não poderão ser recuperados. Não existe máquina do tempo para voltar e corrigir. Nós precisamos disciplinar o nosso corpo, autocontrole, domínio próprio. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Temos que viver uma vida disciplinada. Quão pouca disciplina, meu irmão e minha irmã, em nossos dias nós vemos na maneira em que as pessoas vivem. Até aquelas que se dizem cristãos, muitas vezes você será tentado em diversas áreas. Não caia nessa área. Não caia nessa situação. Toda vez que a tentação bater na sua porta, peça para Jesus atender. A falta de disciplina faz com que muitos cristãos falhem. Mas além de ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida disciplinada, você precisa da igreja. Você precisa participar e fazer parte de uma igreja. Você já ouviu falar de Robinson Crusoe? Queria viver sozinho, isolado. Não existe cristão eremita. Ele precisa viver com outros. Você precisa viver junto com a sua família da fé. A Bíblia nunca defendeu essa prática de viver sozinho, isolado. Muito pelo contrário, ela sempre incentivou os irmãos a se reunirem. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja. A igreja primitiva, meu irmão, minha irmã, sempre se reunia no templo e nas casas. Tinham tudo em comum. É só ler o livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, Atos, capítulo 4, 32 a 35, você vai ver que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações.
Você vai ver que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam e traziam e distribuíam tudo o que tinham. O companheirismo cristão não é opcional, ele é essencial, é uma ordem de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas não vão à igreja no verão porque está muito quente, não vão no inverno porque está muito frio. E eu confesso sinceramente que eu não sei qual é a temperatura ideal para ir na igreja. E quando chove também não vai, porque está chovendo. Quantas desculpas! Hoje com a pandemia não temos como ir, mas muitos ficam acomodados e nem assistem aos cultos pela internet. E arrumam tantas desculpas. Hoje em dia muitas pessoas não vão à igreja e arranjam milhares de desculpas. A igreja é como uma ligação com muitas ramificações, como se fossem pedras vivas, a Bíblia diz, membros de um só corpo, juntos, uma árvore, uma videira. A igreja pode ter congregações locais. Nós não podemos dizer, faço parte da igreja de Cristo, mas não pertenço a nenhuma igreja local. Você precisa fazer parte de uma igreja local. Aqui nós temos, no nosso país, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, mas que possui ramificações locais. Presbiterianos, luteranos, metodistas, batistas e tantos outros nomes, tantas outras denominações locais. Qualquer que seja o nome ou a denominação, desde que seja um lugar onde Cristo é proclamado, é exaltado e adorado, você deve fazer parte. Você tem que participar de uma igreja local. É lá que você serve e ministra. É lá onde você cultua a Deus junto com os seus irmãos na fé. Você precisa frutificar onde você foi plantado. Você não pode viver uma vida vitoriosa, com alegria no coração, sem estar na igreja, sem fazer parte da igreja, sem ser igreja. Tem gente que diz estar procurando uma igreja perfeita. E eu posso dizer para você que você nunca vai encontrar. Eu já procurei por isso. Você nunca vai encontrar, porque quando você entrar nessa igreja, se você encontrá-la, essa igreja não mais será perfeita. Jesus tinha um pequeno grupo de homens, 12 pessoas próximas dele. E mesmo aqueles 12 que andavam todos os dias com Jesus, eles eram imperfeitos. Um deles traiu Jesus, Judas. Pedro negou Jesus. E os outros saíram correndo, sumiram quando Jesus foi crucificado. Não existe nenhum corpo perfeito na terra. Faça parte de uma igreja e trabalhe para Jesus, fazendo parte de uma igreja local. Quero desafiar você a fazer parte de uma igreja, da nossa se você quiser, se você ainda não faz parte de alguma. E a última coisa, além de ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de vida disciplinada, de fazer parte de uma igreja, você precisa dar testemunho de vida. Como é que você testemunha a sua vida? Como você testemunha na forma como você vive. Pelo exemplo, pelas atitudes, pela graça, pelo sorriso, pela cortesia, pela educação, pela excelência. Dessa forma você testemunha o Cristo que você serve, pelo exemplo. Se você tem uma vida transformada, Cristo irradia através de você. Outras pessoas serão atraídas e vão perguntar: qual é o seu segredo? E você vai dizer: eu conheço a Jesus. Uma oportunidade de testemunhar por Cristo. Testemunhe a sua vida diária, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, onde você estiver. Podemos testemunhar na maneira como fazemos o nosso trabalho, na maneira como tratamos os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de classe, colegas de trabalho, na maneira como lidamos com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Faça tudo para a glória de Deus. Você é um cristão. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, somos separados para Cristo, devemos ser testemunhas em uma geração perversa, em um mundo diverso. Em todo lugar nós vemos mentiras, hipocrisia, desonestidade, corrupção, materialismo, egoísmo, individualismo. E ser cristão é viver na contracultura, na contramão da sociedade.
Entregue a sua vida para Jesus. Deixe que Ele viva em você. Seja luz nas trevas, sal na terra. Exale o perfume de Cristo. Deixe que as pessoas saibam a sua posição ou quem você é. Viva uma vida pura, honesta, saudável e limpa. Para concluir, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer algumas perguntas. Depois de tudo que eu falei para você, você tem certeza que você é um cristão? Você vive essa vida que eu falei? Você teve um encontro com Deus? Houve uma mudança na sua vida? Você aceitou o desafio de seguir a Jesus? Se você não fez ainda isto, você pode começar hoje, agora mesmo. Você pode falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu lhe entrego a minha vida, o meu coração e a minha alma. Eu quero que Cristo venha e perdoe os meus pecados e as minhas falhas. Eu quero segui-lo e servi-lo. Eu quero uma mudança na minha vida. Quantas pessoas dizem que são cristãos, mas não têm paz no coração? Não têm alegria, não têm amor, não têm emoção, ficam com raiva, são invejosos, cheios de orgulho. Mas Deus quer mudar tudo isso. Hoje é o dia. É hora de você entregar sua vida a Jesus e ter certeza de que Ele vive no seu coração. É hora de renovar o seu compromisso com Jesus. Você deseja fazer isso? Então quero convidar você a orar comigo. Vamos orar. Se você quer começar um compromisso com Jesus, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Repita comigo onde você estiver. Senhor, eu lhe entrego a minha vida, o meu coração e a minha alma. Eu quero que Cristo venha e perdoe os meus pecados e as minhas falhas. Eu quero te seguir e servir. Eu quero uma mudança na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, concluo com uma história verídica, uma passagem bastante interessante, uma lição para nós que dizemos que somos cristãos. Certa vez, um missionário chamado Stanley Jones, ele se encontrou com Mahatma Gandhi na Índia e perguntou para Gandhi: Senhor Gandhi, apesar do Senhor sempre citar as palavras de Cristo, por que você é tão inflexível e sempre rejeita se tornar um seguidor de Jesus? Ele então olhou para aquele missionário e disse: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês, cristãos, são bem diferentes do seu Cristo. E Stanley Jones conclui com uma frase que eu quero deixar para você, que ele diz assim: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Muitas pessoas vivem dizendo que são cristãos, mas na prática, no dia a dia, vivem uma vida que não tem nada a ver com o Cristo que elas dizem que servem. Que Deus nos abençoe e que possamos de fato sermos cristãos transformados, que vivamos como aqueles cristãos de Antioquia. Nós não precisamos dizer que somos cristãos, que as pessoas vejam na nossa maneira de ser, de falar, de agir, que nós somos diferentes, que nós somos parecidos com Jesus. Que Deus te abençoe. Ouça essa última canção em nome de Jesus. Desde o dia em que aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais,
deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando a vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te seguir. Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Desde o dia em que aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o seu amor. Como a chuva cai do céu, dando a vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te seguir. Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esses instantes, por esses minutos que passamos juntos, louvando ao Senhor. Agora eu quero orar por você e pedir que Deus abençoe a sua semana e que Deus te guarde nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos por esse tempo especial que tivemos juntos, adorando ao Senhor, ouvindo a tua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe cada irmão e irmã, cada pessoa, jovem, criança, adulto, adolescente, idoso, enfim, todas as pessoas que estão assistindo, que a tua bênção esteja com cada um deles e que o Senhor os acompanhe onde quer que eles forem, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.